Saiu o capítulo de Chainsaw Man e, meu Deus do céu, o que o Denji fez pro autor dessa obra? Porque não é possível, o maluco não tem um dia de paz. Tô começando a achar que a gente vai ter um Guts 2.0 logo logo. Mas assim, eu sou o Felipe e sinceramente eu mal falo Chainsaw Man aqui no canal. Mas assim, esses últimos capítulos não dá pra não comentar, tá ligado? Porque eles estão vindo com o único objetivo, acabar com a vida do Denji, não é possível. E assim, vamos trocar uma ideia sobre a situação atual do Denji e como isso literalmente pode criar um arco de personagem bem interessante pra ele, com a gente finalmente vendo uma versão do Denji um pouco mais madura e um tanto quanto mais dark. Mas assim, contexto, porque eu sei que uma galera que viu a obra parou no anime e outra que foi pro mangá, boa parte parou depois da luta da Makima com o Chainsaw Man. Eu tô ligado. E assim, depois que o Denji meio que venceu a Makima, ele passou a viver com a Nayuta e começou a ter uma vida normal, não é nem de longe a palavra mais adequada. Vamos dizer que por algum tempo ele passou a ter uma vida menos pior. Ele tá vivendo com a Nayuta e com os dogs, e acredito eu que também tinha um gato, e começou a conhecer outras pessoas e tal, mas recentemente o autor virou e pensou, tá tudo muito tranquilo mesmo, e simplesmente começou a acabar com tudo que o Denji tinha. Recentemente, tipo, o penúltimo capítulo lançado, a casa dele foi destruída, os dogs dele e o gato foram de ralo por causa disso, e o pior é que esse mano aqui fez isso de propósito. Ele literalmente queria tirar tudo do Denji pra meio que trazer o Chainsaw Man de volta. E junto a isso, a Nayuta meio que aparentemente foi de ralo, ela que tava sendo meio que como uma filha barra irmã mais nova do Denji, ou seja, o maluco perdeu toda a família dele, tudo que ele tinha meio que foi de ralo. Calma que ainda pode piorar, já que nesse último capítulo a gente vê barra descobre que as coisas ainda estão piorando pra ele, já que depois de perder tudo que ele tinha, o maluco foi capturado pelo governo junto com a galera que caça demônio, que eu não lembro o nome da associação deles, pra variar. E a galera fez isso meio que pra conter ele, só que a forma que eles escolheram foi no mínimo estranha, já que depois de ele ser capturado barra sequestrado, ele tá sendo mantido em estado de sono por mais ou menos uma semana, tá ligado? Isso sempre que ele acorda, ele volta a dormir com base de remédios. E claro, ele tá nesse estado sem saber e contra a vontade dele, tá ligado? Já que a galera tá literalmente só colocando ele pra dormir. Eu não posso dar mais detalhes porque o YouTube é meio chato, mas depois desse tempo literalmente apagado, a galera decidiu que a forma de conter ele 100% sem ter nenhum risco e com total efetividade era a mesma que ele conteve a Makima antes de finalizar ela, mas fazer isso com o Denji sem finalizar ele pra não ter risco do Chainsaw Man voltar em outro corpo. Ou seja, os malucos vão literalmente esgotar a cura dele, tipo, forçar a cura dele repetidamente até ela literalmente se esgotar, separar as partes dele e é isso, tá ligado? Foi basicamente isso que os malucos fizeram com ele no último capítulo, ou começaram a fazer. E aqui entra o papo que eu falei com vocês, porque eu acho que isso pode fazer um arco de personagem pro Denji bem interessante. Então, o Denji atualmente já não tem mais nada, aparentemente até a Nayuta foi de gigante, caso ela volte algum dia ela não vai lembrar dele, vai ser literalmente outra pessoa, então meio que ela foi de Makima. Ou pelo menos tudo deu a entender que foi exatamente isso que rolou, tá ligado? Então, basicamente o Denji não teria mais nada, ou seja, nada impediria ele de voltar a ser o Chainsaw Man, só que dessa vez com outro objetivo. E basicamente a gente veja meio que o Denji se opondo a quem tá contra ele, que é meio que quase todo mundo, assim, a situação dele tá bem ruim. Isso pode criar pra gente um arco onde o Denji vai ficar um tanto quanto mais dark e finalmente ter um amadurecimento, um desenvolvimento melhor como personagem. O que sinceramente já não é sem tempo, tá ligado? Já tá mais que passando do ponto do Denji ter um amadurecimento como personagem. Um bom exemplo onde isso rola é em Berserk, depois do eclipse pra ser específico. O Guts basicamente perde tudo, e depois de basicamente perder tudo, o maluco simplesmente entra no seu modo dark e a gente vê ele literalmente o tempo todo no limite dele, em busca de vingança, chegando a pontos que são realmente extremos pra conseguir o que ele quer. E claro, o Denji não precisa chegar nesse nível, tá ligado? Porque eu sei que é um pouco demais, mas se isso rolasse com o Denji, ele ficasse pelo menos um tanto quanto mais dark, entrasse num modo um tanto quanto mais sério e desse um amadurecido e evoluísse, tá ligado? Ia ser bem interessante de ver. Sinceramente, só em ver o Denji amadurecer um pouco já ia ser bem interessante, e ver ele buscando vingança contra quem tirou tudo dele ia ser mais da hora ainda. Até porque a galera tá toda contra ele. Pra ser sincero, nesse ponto talvez a única pessoa que tá do lado do Denji seja a Guerra, já que a gente vê alguém bem similar a ela na frente do quartel-general da galera que caça demônios no final do último capítulo. No entanto, o que reforça que esse próximo arco do Denji possa ser pelo menos um pouco problemático e não só uma busca por vingança é o papo de que agora a galera quer conter ele de uma forma diferente, literalmente tirando toda a liberdade dele e deixando ele em pedaços.
Mais uma vez, literalmente. Então, assim, do meu ponto de vista, a forma que Chainsaw Man tá caminhando, tá com tudo pra o Denji simplesmente começar um arco um pouco mais dark dele como personagem, até mesmo dar uma amadurecida, até porque a obra tem liberdade pra isso, por ser pra um público mais adulto. E narrativamente falando, é meio que o momento ideal, tá ligado? Não só tem o time na obra, como já tem um motivo pro Denji sofrer essa mudança. Tipo, não ia ser um bagulho do nada. Sinceramente, eu ia gostar bastante que isso rolasse. E não só eu, sinceramente, eu acho que uma galera que tá acompanhando a obra já também quer ver um Denji um pouco mais maduro e um tanto quanto mais poucas ideias. Tipo, na luta dele com os outros híbridos, o maluco literalmente coringou e começou a macetar todo mundo de formas insanas. Agora pensa um Denji que nas lutas fosse mais coringado e quando tivesse na forma humana ainda seguisse um pouco mais frio, tá ligado? Ia ser bem interessante se ver, mas claro que isso é só uma opinião minha e o que eu realmente quero saber é a tua opinião. Comenta aqui embaixo. E aí, tu ia gostar de ver um arco do Denji um pouco mais dark, ele seguindo literalmente por outro caminho, deixando de ser o Denji que a gente tá acostumado? E assim, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, isso me ajuda muito, é sério, me ajuda muito. Enfim, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, é meio que isso.